Sabe aquela ideia de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Pois é, ela é a base do nosso sistema de justiça. Mas então, como é que alguém pode ser preso antes mesmo de ter um julgamento final, uma condenação? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a grande questão, né? E é muito importante entender uma coisa. Nesse momento, a gente não está discutindo se a pessoa é culpada ou inocente. O papo é outro. Estamos falando de situações muito específicas, muito bem desenhadas na lei, que permitem essa medida tão drástica. Vamos entender quais são elas. Basicamente, existem dois grandes caminhos que podem levar a uma prisão antes da sentença. Um deles acontece, digamos, no calor do momento. Já o outro é uma decisão mais calculada, mais fria, que vem de um juiz. Vamos analisar cada um deles em detalhes. E olha, este é o ponto de partida de tudo. A regra número 1. A Constituição Federal garante a presunção de inocência ao padrão. Isso quer dizer que a prisão é sempre a última, ultimíssima opção. É uma exceção que precisa ser muito, mas muito bem justificada. A liberdade vem sempre primeiro. Ok, a primeira exceção é talvez a mais conhecida. É aquela cena que a gente vê em filmes, no noticiário, a famosa prisão em flagrante. Ela é basicamente uma resposta imediata a um crime que está acontecendo ou que acabou de acontecer. É exatamente isso, o famoso pego com a mão na massa. A situação é tão evidente, tão clara, que a lei autoriza uma ação imediata sem precisar de uma ordem judicial antes. É a urgência daquele momento que justifica a prisão. E aqui vem um detalhe que surpreende muita gente. De acordo com a lei, qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão em flagrante. É um direito que a pessoa tem. Já para a polícia e seus agentes, a história muda. Não é uma escolha, é um dever. Eles devem prender. Mas afinal, o que a lei considera como flagrante? Ela define 4 cenários bem específicos. Primeiro, óbvio, a pessoa que está ali cometendo o crime na hora. Segundo, aquela que acabou de cometer. Terceiro, quem é perseguido logo em seguida, numa situação que leva a crer que é o autor. E, por fim, quem é encontrado um pouco depois com os instrumentos, as armas, os objetos do crime. Ou seja, o conceito é um pouco mais amplo do que a gente costuma pensar. E depois da prisão? Não é algo informal, não. Existe um procedimento bem rígido. A pessoa presa é levada a um delegado, que vai ouvir quem a prendeu, as testemunhas e o próprio acusado. Só depois de tudo isso é que se formaliza o chamado auto de prisão em flagrante, o documento que oficializa tudo. Certo, agora vamos para a segunda forma de prisão, que é bem diferente da primeira. A prisão preventiva não tem nada a ver com ser pego no ato. Ela é uma decisão judicial, pensada, baseada numa análise de riscos futuros. Como o próprio nome já diz, o objetivo é prevenir alguma coisa. E é uma medida tão séria que só um juiz pode decretá-la. Ele faz isso ou para proteger a sociedade de um perigo, ou para garantir que a investigação e o futuro processo possam acontecer sem nenhuma interferência. Mas que riscos são esses? Bom, a lei aponta 3 principais. O primeiro é a garantia da ordem pública, que é basicamente o risco de a pessoa solta cometer novos crimes. O segundo é a conveniência da investigação, para impedir que a pessoa destrua provas ou ameace testemunhas, por exemplo. E o terceiro é para assegurar a aplicação da lei, que na prática significa evitar uma fuga. Mas atenção, mesmo que um desses riscos exista, a prisão preventiva exige 2 pilares fundamentais. Primeiro, tem que ter prova de que o crime realmente existiu. Segundo, precisam existir indícios suficientes de quem é o autor. Sem essas 2 coisas juntas, a prisão não pode ser decretada. E aqui está um filtro importantíssimo que a lei coloca. Geralmente, a prisão preventiva só cabe para crimes dolosos, ou seja, intencionais, em que a pena máxima seja superior a 4 anos. Isso serve para evitar que essa medida tão séria seja usada para infrações de menor gravidade. Ok, já vimos os 2 tipos. Agora, para que as diferenças fiquem bem claras, vamos colocar os 2 lado a lado e comparar. Esta tabela resume tudo de forma bem direta. Se a gente olha o critério momento, o flagrante é ali, no calor dos fatos. Já a preventiva pode acontecer a qualquer hora durante a investigação. Em autoridade, vemos que qualquer um pode prender em flagrante, mas só um juiz pode decretar a preventiva. E por fim, o motivo. O flagrante se baseia na situação presente, no crime que está acontecendo, enquanto a preventiva está de olho num risco futuro. No fundo, o que toda essa discussão revela é um equilíbrio muito delicado. De um lado, está a necessidade de proteger a sociedade e garantir que a justiça seja feita. Do outro, o direito fundamental à liberdade que cada um de nós tem. E é a própria Constituição que nos lembra desse equilíbrio o tempo todo. Essa frase é o coração do nosso sistema de justiça.
A culpa só existe depois de um processo completo, com direito à ampla defesa e tudo mais. Antes disso, o que existe é a presunção de inocência. Ponto. Então, o ponto crucial é este. A prisão antes do julgamento é um campo de tensão permanente. De um lado, ela pode proteger o processo e a sociedade, mas do outro, ela representa um risco real de punição antecipada e coloca um poder enorme nas mãos do Estado. É uma balança que exige um ajuste extremamente cuidadoso. E isso tudo nos leva à reflexão final. Entender essas regras não é só uma questão técnica de direito, sabe? É sobre a gente pensar no tipo de sociedade que queremos. Qual peso a gente dá para a segurança coletiva e qual peso a gente dá para a liberdade individual. A lei tenta dar uma resposta, mas o debate, esse está sempre aberto.